Bom dia, lindezas! Começando o nosso café com propósito. Bom dia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito maravilhoso, a armadilha da estagnação. Quem aí já esteve estagnada? Comente aqui. Eu vou colocar uma palavra-chave aqui já no início, porque eu quero hoje vai ser um dia, essa live de hoje não vai ser só uma live, vai ser uma aula sobre estagnação. O tema de hoje é a armadilha da estagnação, como você identificar o próximo passo da carreira, como você resolver, você é amada. Nossa, Flávia, eu tô pensando em você esses dias tanto, vou ligar pra você depois da live, tá? Se tiver de bobeira em casa. Mas hoje eu quero falar com você para que você possa analisar a sua vida e fazer um diagnóstico de que se você está ou não estagnada na vida. Então a gente vai falar o que significa, por que ela aparece, como que ela aparece e como sair disso. Então hoje vai ser uma aula completa, tá? Então você que está assistindo ao vivo, compartilha aqui no aviãozinho, manda para todo mundo, vamos chamar uma galera para vir aqui participar. Eu vou nem olhar quem eu tô chamando. Flávia, quase que eu te chamo de novo. Mas eu vou colocar aqui, ó, e você coloca aí, tá? Vamos convidar o maior número de pessoas pra gente poder ter aqui número de pessoas pra gente conversar sobre esse assunto tão necessário. Nossa, eu tô chamando uma galera. Vamos lá. Convida aí, gente. Então, vamos lá. Hoje eu quero começar com vocês, primeiro perguntando. Hoje é dia 28 de julho. Oi, lindona. Hoje é dia 28 de julho, final de julho. O mês está acabando. Então, é um momento muito propício. Ei, Márcia, que saudade! Pra gente poder conversar sobre estagnação. Eu acho importante a gente conversar sobre isso, né? Então, sejam muito bem-vindas. Vai me falando aí de onde você está. Fala de onde você está. Onde você está me ouvindo. Eu já sei algumas aqui. Tem de Brasília, tem de Minas. Neguinha Maria Nega. Eu não sei. Deve ser de Brasília. Mas vamos lá, gente. Vamos conversar. Me conta aí. Você se sente estagnada? Hoje você vai fazer um diagnóstico. No final eu vou liberar um presente pra você. Mas me responde aí. Você se sente estagnada? Karina, em alguma área? Ah, não. Na vida toda. Me fala aí. Eu tenho algumas áreas minhas que eu sinto que eu tô estagnada. Eu quero saber você. Você se sente estagnada? Compartilha aqui comigo pra gente ver se a gente tá no mesmo lugar. Porque às vezes você já tá muito bem resolvida, né, gente? Cada um é cada um. Me fala aí. Como é que... Não, Karina, não. Tô resolvida, não tô nada estagnada. Fala aí pra mim, se você se sente estagnada. Vânia, seja bem-vinda. Então eu vou fazer uma outra pergunta. Você já teve a sensação de que você tá ocupado o tempo todo, mas parece que você não sai do lugar? Ah, você é de Minas? Qual cidade? Qual de cidade, Maria? Você é Neguinha Maria Negra, deve ser Maria. Me fala de qual cidade que você é, que eu sou de Minas também. Mas vai me respondendo a pergunta. Você já vai ter essa sensação de que tá muito ocupado, o tempo todo você tá fazendo alguma coisa, mas parece que você não sai do lugar? Fala pra mim se você já teve essa sensação em algum momento. Vamos lá. Estagnada sim, beleza. Responde aí vocês que estão ao vivo e convida as amigas pra gente conversar sobre isso, porque isso aqui é um bate-papo, tá? Como é que eu sei? Aqui a gente tem 2 combinados, tá? Ah, você é daqui então, amada. Então a gente já deve até se conhecer, né? Com alimentação. Nossa, Márcia, não fala não. Esse é um desafio. Então, isso é um desafio, né? A gente tem... Essa questão é importante, fica aqui. Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte. A gente tem 2 combinados. Primeiro combinado, você compartilha aqui com o maior número de pessoas para que elas possam vir, principalmente mulheres. E segundo, toda vez que eu falar alguma coisa que fez sentido, você aperta o curte com um emoji coraçãozinho e tal, sem foguinho. Por quê? O foguinho normalmente é o emoji que vai me falar que tá fazendo sentido. Ou você comenta. Por quê? Assim eu sei que você tá comigo e tá fazendo sentido. E o Instagram também reconhece que essa live, ela tá fazendo sentido. Combinados?
Entendeu? Se você está assistindo a gravação em qualquer outra plataforma, você tem aqui embaixo os comentários para você poder comentar. Isso vai ser uma aula, tá, gente? Essa live de hoje vai ser uma aula. Eu vou entregar aqui diagnóstico, vou fazer exercício com vocês. Por quê? Porque eu quero que vocês saiam da estagnação. Então, vamos lá. Então, essa sensação de que você está ocupado o tempo todo, mas não consegue sair do lugar, é uma prova de que você está estagnado. Como assim? Você trabalha, você faz curso, você ora, você planeja, você cuida da casa, dos filhos, resolve os problemas, mas quando você olha para o seu dia, para trás, parece que faz anos que você está no mesmo lugar. Se essa sensação faz sentido para você, eu quero te falar e te libertar, porque talvez o problema não seja a falta de conhecimento, não seja a falta de inteligência, não seja nem falta de força, mas é porque você caiu na armadilha silenciosa da estagnação. E o mais perigoso dessa armadilha, que é o tema da nossa live de hoje, é que ela não parece um problema. Igual a Márcia falou que estagnada com alimentação. Às vezes não parece um problema, sabe? Ela parece uma rotina. Não, gente, é a rotina que tá puxada, então não tenho tempo e tal. E eu quero te falar que isso é uma armadilha, sim. É uma forma de distrair você e vou te manter no mesmo lugar e você não crescer ou evoluir em determinada área da sua vida. E eu vou pegar o exemplo da Márcia, por exemplo, sobre alimentação, porque eu cheguei a essa conclusão ano passado. E eu, por conta da minha autoconsciência e autorresponsabilidade, eu tive que buscar movimentos para sair desse lugar, da parte de alimentação, da parte de cuidado com o corpo. Então, o que é estagnação? Vamos lá. Quando a gente pensa em estagnação, a gente imagina alguém parado, não é mesmo? O que significa estagnação para você? Comenta aqui que eu quero saber. O que significa estagnação para você? Qual que é o significado que você dá para essa palavra? Escreve aí pra mim. Quando você tá escrevendo, eu vou convidar mais gente. Vocês convidam aí, gente. Então escreve aqui pra mim que eu quero entender. O que vocês entendem sobre estagnação? Pronto. Oi, Ká, seja bem-vinda. O que significa estagnação? É muito importante a gente entender o significado das coisas pra gente, tá? Porque senão a gente às vezes vai na interpretação errada, a gente também não consegue sair disso. Quando a gente pensa em estagnação, pelo menos, eu imagino alguém parado, não é? Se a pessoa fala pra mim assim, não, Karina, eu me sinto estagnada na alimentação, quer dizer, eu tô parada, eu não consigo sair daqui. É a minha percepção, concordam? Faz um joinha se você concorda. Mas o que acontece na prática? Não é assim. A maioria das mulheres estagnadas que eu conheço, inclusive eu mesma, são mulheres extremamente ocupadas. Presta atenção. São mulheres extremamente ocupadas, que têm 1000 coisas para fazer e estão fazendo 1000 coisas. Não é verdade? O problema da estagnação, o problema não é a falta de movimento. Eu tenho certeza, a Karina colocou pessoas paradas em todas as áreas. Beleza. Agora, eu vou perguntar pra você, Karina, você tá estagnada? Hoje vai ser uma aula, gente. Pensa que nós estamos numa sala de aula que eu tô olhando pra vocês. Vou perguntar pra Márcia. Márcia, você falou que tá estagnada na área de alimentação. Você é uma mulher que não faz nada? Uma desocupada? Eu te conheço, eu sei que não é verdade. A questão, gente, da estagnação é que não é um problema, não é a falta de movimento. É a falta de direção. Existe uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: nem todo movimento produz progresso. E a gente pode pegar isso em qualquer área que você se sente estagnada. Se você pensar, por exemplo, se você está correndo numa esteira, você pode correr o dia inteiro numa esteira, vai terminar cansada, só que você vai continuar no mesmo lugar, entende? Então, isso é o que acontece com muitas mulheres. Elas confundem atividade, muito fazer, com avanço. Nem sempre. Caio Carneiro fala, a coisa mais perigosa que tem é uma pessoa determinada na direção errada.
Entende? Então muitas de nós estamos tão no automático, fazendo muitas coisas, porque nós mulheres temos muitas demandas, invisíveis muitas vezes, que as pessoas não veem, mas a gente tem, que a gente acredita que o que a gente está fazendo a gente está avançando, mas às vezes a gente está ocupada fazendo muito esforço na direção errada, na área que a gente precisa olhar, na área que a gente se sente estagnada, insatisfeita. Entende? Tá? Se estiver fazendo sentido, vai apertando o emoji de foguinho ou comenta aqui, tá? E eu vou explicar como que, neurocientificamente, como é que isso acontece. Presta atenção. O nosso cérebro, ele ama previsibilidade. O nosso cérebro ama previsibilidade. Por quê? Isso economiza energia. Como o nosso cérebro foi feito para que a gente possa sobreviver, uma das formas de sobrevivermos é economizando energia. Como que ele faz isso? Criando hábitos, que a gente chama de caminho neural. O que significa? Por que você não para pensar que você precisa acordar, pegar a escova de dente, colocar a pasta, molhar a escova e mexer nos dentes de cima para baixo. Não. Porque ele criou um padrão, ele criou um caminho neural, você já aprendeu, virou um hábito. O hábito nada mais é uma coisa que você faz de forma recorrente e aí você nem pensa mais. É igual quem dirige. Quem aqui já não pegou um carro e saiu para o mesmo lugar que vai sempre, quando percebeu, você nem viu que você chegou no lugar? É o hábito, entende? E isso é maravilhoso, porque os hábitos, a nossa disciplina e os hábitos nos aproximam do nosso propósito. Mas é muito perigoso quando os hábitos apenas mantêm uma vida que não faz sentido. Que é você tá vivendo no automático, que é você tá fazendo muitas coisas, mas às vezes estão fazendo coisas que não tá fazendo sentido. Por quê? O seu cérebro criou aquele padrão. E aí isso virou um hábito. E aí você acredita que, o seu cérebro acredita que isso aí você tem que fazer o resto da vida. Só que você mudou, o tempo mudou, a sua estação mudou e você tá fazendo a mesma coisa e agora não faz sentido mais você fazer a mesma coisa. O cérebro, ele prefere sempre o conhecido ao novo. Mesmo quando o conhecido tá fazendo você sofrer. Mesmo quando o conhecido te coloca no lugar, por exemplo, de resultado negativo com relação à alimentação, ao seu peso, com relação aos seus relacionamentos, com relação ao seu trabalho, ao seu negócio, hábitos de saúde. Entende? Até para quem, por exemplo, tá no movimento religioso. Então, por isso tantas pessoas permanecem anos em um trabalho que não amam. Anos em lugares, sabe? Não é porque gostam, é porque o cérebro interpretou que qualquer mudança disso é um risco. Qualquer mudança nessa área é um risco. Então ele ativa um alerta interno e você fala, não vai fazer isso, não vai fazer essa mudança, não vai tomar essa decisão. Por quê? Vai te gerar desconforto. Vai, você pode errar. E aí, ontem eu tava conversando com uma moça, né, fazendo uma sessão, e ela pegou e falou comigo, não, eu tenho muito medo do novo. Eu falei, não tem. Ela assustou, eu falei, não tem. Medo do novo você não tem, você tem medo de errar. E aí, você fala que você tem medo do novo. Não, é porque o novo que você não conhece, e no seu caso a ferida emocional é o erro, ele vai te jogar nesse lugar. Eu não posso fracassar. Então, eu quero que você entenda como é que funciona o seu cérebro para você poder compreender como que a estagnação acontece. A gente vai fazer um diagnóstico agora, tá? Então aproveita e chama a galera aí pra gente fazer. Eu vou te falar 5 sintomas de que você está estagnada. E aí você vai anotando e depois você falar pra mim aqui qual que é. Toda vez que eu falar um sintoma, você fala eu, se for você, tá? Mas eu quero falar o seguinte, o que é que acontece pra gente que tá estagnada? Deus está nos chamando, por exemplo, para uma nova oportunidade. Você está sentindo desconforto numa área ou você está vivendo, para quem está em processo de insatisfação profissional, mudança de carreira, de repente está sentindo no seu coração que está na hora de você começar algo novo, um novo projeto. O nosso cérebro vai sempre tentar manter a gente segura. Por isso que eu falo que a fórmula de sucesso para qualquer pessoa está em Romanos 12:2. Por quê? Porque lá fala o seguinte... renovem-se transformem-se através da renovação da sua mente, para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, para que você viva bem, tenha bons resultados, você vai precisar renovar a sua mente. Renovar a mente, gente, é mudar a sua mentalidade.
é dar uma resetada na forma como o seu cérebro funciona. Entende? Renovar a mente, ela passa por algumas áreas. Pelo cognitivo, através de conhecimento, estudando. Pelo emocional, entendendo-se emocionalmente e a sua atitude, a partir disso você ajustar. E espiritualmente, é realmente pedindo o Espírito Santo para que nos ajude a sair, a revelar e trazer à consciência o que a gente precisa ajustar. Renovação da mente, mudança de mentalidade é um passo essencial para que você possa sair da estagnação ou para que você possa alcançar qualquer sucesso. E existem processos para isso. Mas, Karina, como é que eu sei se eu estou estagnada? Pega um papel aí e anota. Vamos lá. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo. Então, eu vou falar 5 sintomas. O último é o mais forte aqui nesse perfil. 5 sintomas. Sintoma 1. Vamos lá. Você acorda sem entusiasmo. Você cumpre as suas obrigações. Você faz as coisas, está ocupada, fazendo 1000 coisas. Só que parece que você perdeu o brilho. Quem se sente assim? Fala eu. E vai anotando quais sintomas, tá? Então, por exemplo, isso aconteceu comigo em 2017. Eu tinha um negócio, eu tinha empresa que eu quis abrir, tava lá na rotina, super envolvida em várias áreas, na igreja, na escola das meninas e tal. E aí, de repente, eu vi que eu tava super mega ocupada, buscando atender as expectativas de todo mundo e agradar a todo mundo, mas eu não tava mais. Eu ia trabalhar, eu tinha algumas coisas na minha vida que eu tinha muita alegria de fazer, mas o trabalho eu não tinha entusiasmo nenhum, não tinha brilho, sabe? Então, se você perdeu o brilho, se você perdeu o entusiasmo, você acorda, sabe? Esse é um sintoma de que você possa estar estagnada no automático. Ok? Alguém aí no sintoma 1? Sintoma 2. Esse sintoma aqui é muito comum. Você vive dizendo quando. A mulher do quando. Vamos ver quantas mulheres do quando tem aqui? Quando meus filhos crescerem, eu vou fazer isso. Quando sobrar dinheiro, eu vou fazer isso. Quando eu tiver tempo, eu vou fazer isso. Quando Deus me der um sinal, assim, assado, eu vou fazer isso. Quem aqui sempre coloca uma condição para começar algo que já tem vontade de começar? Fala eu. Agora eu quero ver. Gente, se você tem aqui, ó, se esse número de mulheres aqui deve ter uma mulher do quando. Pode falar. Vou até tomar meu café aqui, esperar vocês responderem. Quem aqui? Quem aqui é a mulher do quando? Me fala. Como assim? Você é aquela que coloca condição para começar as coisas que você já sabe que precisa começar? Então você tá nesse sintoma 2. Beleza? Quem aí já se identificou em algum, fala eu, tá? Sintoma 3. Você sente... E esse aqui, eu tenho certeza que uma ou outra vai falar assim, essa não sou eu. Mas se você colocar uma lupa, você vai ver que você é uma dessas. Eu tô falando por mim, tá? Você sente inveja de outras mulheres. Sim, você olha pra vida das outras mulheres, você sente inveja. E você não é da vida delas. Você sente inveja da coragem delas, da disciplina delas, sabe? Da coragem que elas têm de fazer as coisas, da disciplina que fez elas alcançarem determinadas coisas. Você sente isso? Você se compara com outras mulheres e fica sentindo inveja do que elas estão fazendo, vivendo, ou de repente da coragem delas? Isso é um sintoma que você está estagnada, olhando para a vida das outras pessoas como reality show e falando assim, que inveja que eu tenho dessa mulher que está fazendo isso, que está vivendo isso, que teve coragem para fazer isso. Quantas vezes lá atrás eu tive inveja das mulheres e ainda tenho, e eu tenho que me vigiar, gente. De mulheres que estão fazendo coisas que eu já fui chamada para fazer, mas por conta da minha estagnação e dos meus medos, eu fiquei. O medo, ele é a emoção que faz você ficar estagnada. Entende? Faz sentido? Sintoma 4. Esse daqui é o mais comum de todas que chegam para mim. E eu sei, esse é o meu principal sintoma. Você é a louca do curso. Você aprende muito, você aprende muito. Você é a louca dos cursos, assiste 1000 lives, consome 1000 conteúdos, lê livros, sabe?
compra curso que não termina, compra livro que não lê, mas além disso você consome muitas coisas, mas coloca pouco em prática. Continua sem ação. Fala eu aí. Eu sou dessas. Preciso me vigiar, estou melhor a cada dia. Quem tem esse sintoma aí, ó, latejando? Fica assistindo 1000 coisas. Gente, olha só, eu faço de vez em quando, eu libero, sempre libero, né? Uma reunião estratégica comigo para entender o seu momento, te dar uma direção e te apresentar. É uma forma de eu poder ofertar e te apresentar também os meus programas de treinamento, de mentoria. Mas essa conversa estratégica realmente é para entender o seu momento, te dar uma direção, porque é minha expertise. A Maria, sou eu. Vamos lá, Maria, vamos sair dessa. E aí, olha o que acontece. Eu tenho algumas mulheres que me seguem aqui, que já foram minhas alunas, ainda não vieram para mentoria. E uma delas, eu lembro, mais de uma na verdade, que ela participou de uma sessão estratégica comigo, dessas que eu abro de vez em quando gratuitas. A gente tem algumas vagas, inclusive, essa semana. Se você quiser o meu olhar, eu vou te explicar como que você vai poder no final. Mas ela era a segunda vez que ela participava de uma sessão estratégica comigo. Uma reunião comigo para eu dar direção. E na última vez, eu falei com ela, olha, já é a segunda vez que a gente conversa, eu queria entender como que eu posso contribuir. Ela tinha saído de uma sessão estratégica do dia anterior e ela tinha uma agendada no dia posterior. E eu sentei e fui muito claro com ela. Eu falei assim, você tá viciada em sessão estratégica. Ela não gostou, claro. Eu falei, você tá viciada em sessão estratégica. Você tá consumindo conteúdo e você tá falando comigo que não tá conseguindo ter resultado. Por quê? Porque você não tá equilibrando a troca. Você só tá consumindo gratuito, não tá pagando pelo conhecimento das pessoas. Por isso você não sai do lugar. Você tá só consumindo conteúdo, virando uma obesa mental. Para de ficar na obesidade mental. Exatamente, André. Para de ficar obesa mental. Isso não é bom. Gente, isso gera muita ansiedade, porque quando você consome muita coisa, você recebe muito da igreja, sabe, dos seus mentores, dos cursos que você faz, da internet, e você não arruma uma forma de transbordar isso, você vira uma obesa mental. Isso gera muita ansiedade e estagnação. Faz sentido para vocês? Então, esse sintoma é clássico e você precisa sair disso. Você precisa arrumar uma forma de transbordar aquilo que você está aprendendo. Transbordar a sua própria vida. Qual que é a maior motivo de mulheres insatisfeitas profissionalmente? Elas estão trabalhando e fazendo muitas coisas e não ali onde elas não têm espaço para se expressar, para transbordar os seus talentos, para fazer o que elas sabem fazer de melhor e para viver o propósito delas. Isso gera muita frustração, sensação de vazio e insatisfação profissional. O meu trabalho como mentora é tirar você daí, ampliar o seu olhar para que você pense, existem outros caminhos, ou nesse lugar ou em outro lugar, para que eu possa viver transbordando, impactando a vida das pessoas, tendo uma contrapartida, inclusive financeira, melhor, sem me sentir tão sobrecarregada. A estagnação gera cansaço e sobrecarga. Porque você tem uma impressão que quem está estagnado está parada. Tá não, gente. A gente está fazendo muita coisa. Só que na direção errada. Faz sentido? Quinto sintoma. Esse aqui é o que eu mais gosto que vocês sentem. Porque aí vocês vêm para a mentoria. Você sente que nasceu para mais. Você quer viver alguma coisa que tenha mais sentido. Você tem vontade de cumprir o chamado, mas não consegue identificar qual é o próximo passo. Você sente que, não, gente, meu coração tá queimando para fazer isso, um projeto, uma ideia, mudar a minha carreira, enfim, começar algo novo, um negócio, mas eu não consigo fazer isso porque eu tô eu não sei o próximo passo. E aí você fica estagnada. Entende? Esse é o sintoma 5. Esse sintoma 5 é o que mais gera estagnação nas mulheres que me procuram, por exemplo, para falar, Karina, eu preciso da sua ajuda para entender qual é o próximo passo. Por quê? Eu sei que eu posso fazer mais. Eu sei que tem algo queimando meu coração que eu tô deixando. E isso já tem... Gente, eu conversei com uma mulher hoje que ela falou que tem 5 anos que ela recebeu de Deus um chamado, uma direção para trabalhar e ela não consegue. E eu falei, o que você tá esperando? Você já sabe que você não consegue fazer sozinha. 5 anos. Eu falei com ela, na hora que ela me falou, eu falei, você deve estar exausta.
deve estar doendo muito. Ela falou, ela até se emocionou, ela falou, tá. Por quê? Porque o coração queima. Deus tá ali, ó, te dando sinais. O meu sinal foi o adoecimento. Eu adoeci, gente. E foi o que precisou para eu parar de fazer todas as 1000 coisas que eu tava fazendo e falar, peraí, deixa eu fazer um ajuste. Então, no final aqui, eu vou te liberar a palavra-chave para você me mandar no direct, para você poder fazer o diagnóstico de carreira, para você saber o seu momento. Lá é gratuito, você vai poder fazer. Eu vou te dar uma oportunidade de ser uma das mulheres que vão fazer uma call comigo, uma reunião comigo. Mas por quê? Porque você precisa olhar para a sua realidade profissional e de vida e falar onde eu estou travada e eu tenho que parar de dar desculpa, empurrar com a barriga e fazer uma mudança. Sabe por quê, gente? Porque a estagnação ela tem um preço e custa caro. E eu não tô falando de dinheiro, não. Eu tô falando de tempo, de energia, de saúde emocional, tô falando de autoestima, de confiança, de relacionamentos saudáveis, de oportunidades, de se sentir realizada. Não é mais não é uma outra oportunidade, um outro negócio que vai fazer você... Não, gente, um outro relacionamento, uma outra igreja. Não. É você ter consciência de onde você está, onde você travou. A estagnação rouba, presta atenção, anos da nossa missão e do nosso propósito. O maior custo da estagnação não é financeiro, embora seja para algumas. É emocional e espiritual. Porque cada ano que você adia viver o seu chamado, ocupar o seu lugar, transbordar com o que você já carrega, são pessoas que deixam de ser alcançadas pelo que você faz e menos tempo de transbordo e menos tempo você se sentindo plenamente. Você vivendo uma vida que realmente você se sente realizada, fazendo o que devia estar fazendo. Quer uma coisa mais maravilhosa do ganho de fazer o que eu faço, que eu sou apaixonada pelo que eu faço, isso aqui é uma das coisas, é eu saber que eu estou fazendo o que eu nasci para fazer. Embora muitas vezes me dá vontade de desistir, me cansa. Gente, viver uma vida com propósito não é bolinho, não é uma mar de rosas, não. Ela tem esforço. Quem quer vir para a mentoria e vem falando que eu quero viver com mais leveza, ok, é isso que eu ensino, porque você vai estar fazendo o que você nasceu para fazer. Mas não é mais fácil. Mas você acorda sabendo que aquilo que você está fazendo tem um sentido, tem um fio, tem um lugar. Você sabe que tem pessoas que estão sendo impactadas e precisam do que você carrega. E isso é mais forte do que o medo, do que a estagnação. Que bom, Andréia. Então, mas Karina, o que gera? Por que a gente fica estagnada? Aqui são muitas camadas, gente. Isso aí não dá para aprofundar. Mas eu quero trazer para você... vou te apresentar algo bem prático. Eu sou bem didática, tá? A maioria, o que vocês precisam saber? A maioria de vocês não está estagnada pela falta de competência ou conhecimento. Vocês estão estagnadas pela falta de alinhamento, tá? Presta atenção, o que significa? Se você não sabe quem é, você não entende o seu propósito e você está muito ocupada fazendo 1000 coisas sem pensar para onde você está indo, isso é um desalinhamento. Esse desalinhamento custa caro. A sua saúde emocional, espiritual, às vezes financeira, dos seus relacionamentos, você precisa sair desse lugar, tá? E esse desalinhamento, ele acontece em 5 áreas, que eu chamo de 5 Cs. Que é clareza, coragem, crenças, competência e constância. Vou passar rapidamente. A clareza, você não sabe exatamente quem você é. E nem para onde você está indo. Então, quando isso acontece, você fica fazendo 1000 coisas sem direção. E aí você corre o risco, como foi comigo, de fazer 1000 coisas fora do seu campo de força, fora dos seus talentos, fora do que você sabe fazer bem feito, porque você está se ocupando, fazendo coisas que os outros falaram que você tinha que fazer. Então, a falta de clareza vai te manter estagnada. Porque se eu não sei para onde eu estou, eu fico quieta. Ou eu vou para todos os lugares, faço 1000 coisas, como se eu estivesse, dando tiro para todo lado. E aí, a falta de clareza me dá falta de coragem. Você acaba acreditando que não consegue. Você entendeu? É a coragem que te dá, a clareza que te dá coragem. Não é a falta de medo. Medo você vai sempre ter. O medo que você tem, que foi formatado na sua personalidade, na sua identidade,
ele vai continuar existindo. Por quê? Foi formatado lá na primeira infância. Ele vai continuar existindo. Se você cresceu com medo de ser abandonada por conta da sua experiência, o medo do abandono sempre vai ser uma ferida sua. Só que você aprende a viver apesar do medo. Se o meu medo era um medo de errar e de não ser perfeita, isso sempre vai existir em mim. Eu preciso ficar atenta, mas eu decido viver e fazer as coisas apesar desse medo. Então a clareza é muito importante, que ela gera coragem. E a coragem é aquela coisa que vai fazer, sabe? Você sabe o que precisa fazer, mas não consegue agir. Quem se sente assim? Então tem a clareza, a coragem, e aí vem as crenças. Por quê? Eu já tenho clareza. Isso vai me te dar coragem, mas você vai bater nas suas crenças, que são formatadas pelos seus medos. Então, acaba que se você não olhar para você, não se destravar, não entender aonde você está travada, não tiver consciência do que você pensa a respeito dessa mudança que você quer fazer, dessa decisão que você precisa tomar, você vai continuar acreditando que não consegue, que não merece, que é tarde demais. Entende? Então, clareza, coragem, crenças, tudo isso a gente precisa investigar para você sair da estagnação. Depois é a competência. Mas você falou, Karina, que não é falta de competência que está me mantendo estagnada. Não, mas às vezes falta desenvolver habilidades para você mudar de nível. Então, por exemplo, quando você vem para a mentoria, a Reconecta, que é o meu programa para quem está fazendo uma mudança profissional, quem quer fazer uma transição profissional, quem quer crescer profissionalmente, quem quer começar um novo projeto e negócio e não sabe por onde começar, eu te ensino a começar do jeito certo, resgatando a sua identidade, identificando o seu propósito e alinhando isso a um novo servir, a uma nova escolha profissional, tá? E aí, claro que a primeira coisa é entender os seus recursos e as suas competências. Só que depois, para se tornar a mulher que vai sustentar essa nova carreira, essa nova imagem, um posicionamento, esse novo negócio, existem habilidades que você precisa desenvolver. Então, para você tomar a decisão de mudar, não precisa de uma nova competência. Precisa de clareza, coragem, entender as suas crenças e ressignificar. Mas para você mudar de nível, para você fazer essa mudança e sustentar isso, vai precisar de competência. Isso vai. E depois o que mais vai precisar? De constância. A mulher que está estagnada, ela começa e para. Começa de novo e para. Nunca constrói continuidade. Por quê? Porque ela começou até, bateu na crença, ela para. Ela começa, bateu, por exemplo, em alguém fez um comentário, ela não se desenvolveu emocionalmente, que são as competências emocionais, ela para. Faz sentido, gente? Fez sentido aí pra vocês? O 5C? Se fez, coloca aqui 5C, pra eu saber. Então, entendi, Karina. A constância é um desafio. Por isso que eu sempre tenho mentores, Andréia. Esses dias eu finalizei uma mentoria e a pessoa me fez a proposta. Eu falo, ela falou, mas você não vai continuar? Eu falei, não, eu preciso continuar. Estou decidindo como. Por quê? Porque é um lugar que me gera muito desconforto. É uma mentoria que me gera muito desconforto. Já tem 2 anos que eu estou. Eu sou a pessoa que precisa de alguém gerando desconforto. Por quê? Eu sou uma pessoa que tem dificuldade com desconforto. Mas eu venço o desconforto se estiver conectado com o meu propósito. Então, por isso que eu tenho mentores. Para me dar a direção e falar, Karina, não faz isso, testa isso. Não é esse caminho, vamos testar esse. Eu tô fazendo aqui, não tá dando certo. Entendeu? Então, mas vamos lá. Agora eu quero te ensinar. Você já fez um diagnóstico, já entendeu como é que ela formata. Agora a gente vai sair da estagnação. Quem quer sair da estagnação, fala eu. Bora pra gente encerrar essa live. Que eu ainda quero fazer o exercício, quero liberar para vocês um presente. Como é que eu saio então da estagnação, Karina? E aqui eu tô falando para você que quer fazer uma transição profissional, para você que tá desempregado e quer começar algo novo, para você que já definiu o propósito, começou a fazer, mas não consegue sair do lugar e tá estagnada. Então bora. Bora aí. Então chama as outras amigas aí pra gente tirar um monte de mulher da estagnação assim, ó. A gente vai tirar com a pá hoje. Sai mulher da estagnação, joga pra vida. Bora. Como sair da estagnação? Não é fazendo mais. Viu, dona Andréia? Viu, dona Maria? Viu tantas outras que estão aí? Tô falando com quem tá interagindo comigo.
Não é fazendo mais, é fazendo certo. Primeira coisa é você parar de se perguntar: onde eu tô travada, gente? Onde eu tô travada não. O que eu devo fazer, gente? Eu anotei aqui, quais as perguntas, eu li errado. É parar de perguntar: ai meu Deus, o que eu devo fazer para sair da estagnação? Não, é você trazer a consciência de onde exatamente você travou. A Márcia, se ela ainda estiver aqui, não sei se ela tá, ela falou: eu tô estagnada na alimentação. Então agora a gente tem que entender, olhar, porque a gente não trata aquilo que a gente não identifica. Um médico, para te entregar um diagnóstico, para te entregar um tratamento, ele precisa antes te fazer um diagnóstico. E nós também precisamos fazer isso no âmbito profissional ou na área que a gente se sente estagnada, sabe? A gente precisa mudar, mas entender a raiz para isso. Não adianta ficar mudando sem entender a raiz. Por quê? Então, por exemplo, a alimentação. Eu tô estagnada. Eu sempre começo uma dieta e paro. Sempre começo uma dieta e paro. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso investigar a raiz. Porque é que lidar com a alimentação para mim é um desafio. O que eu ganho e perco se eu melhorar a minha alimentação? E isso é uma trava emocional e sistêmica. O que eu ganho me mantendo acima do peso? Com quem eu fico parecida no meu sistema familiar? Em relação ao seu negócio, onde você tá travada no seu negócio? Fala aí pra mim, gente, na sua vida profissional, onde você tá se sentindo travada? Não consigo cliente, não consigo vender, não consigo me posicionar. Essa semana eu falei com 2 pessoas, elas não conseguem colocar conteúdo. Quando elas falaram, eu falei: gente, criar conteúdo é o mais fácil. Se você vier pra cá, pra mentoria de negócios, por exemplo, eu acho fácil, eu crio junto com você. E se você vier pra Reconecta, a gente vai destravar você vai ver que vai ficar muito mais fácil. A questão é, se eu criar conteúdo, me posicionar e começar a falar e ofertar o que eu faço, o que eu perco? Entende? A estagnação não tá na falta de conteúdo, tá na raiz. Então você vai olhar para as áreas da sua vida e ver onde você está estagnada, olha para os 5 Cs e vê o que falta nessa área. Se é na parte de saúde física, alimentação e tal, o que tá faltando para mim? Clareza? Tá me faltando coragem? Tá me faltando entender as crenças? Tá me faltando uma competência, uma habilidade que eu preciso desenvolver? Ou tá faltando constância? Vocês entenderam? Gente, essa aula tá muito rica, hein? Você vai ver que às vezes o problema não é capacidade, é falta de diagnóstico. Faz sentido, gente? Fez sentido pra vocês? E aí, pra gente fechar, eu quero ler um texto pra vocês que tá em Provérbios 28:19. E fala o seguinte. 29:18. Tá? Provérbios 29:18. Olha só. Fala o seguinte: onde não há visão, o povo se desvia. O que significa isso? Não é falta de esforço, não é falta de você fazer as coisas, não. O que tá te mantendo estagnada e sem crescimento, sem conseguir sair desse lugar, sem conseguir novos resultados, é a falta de uma visão clara e de direção. É a direção que vai gerar um movimento assertivo. Movimento consistente gera transformação real. E pensando nisso, eu preparei uma ferramenta que normalmente eu utilizo com as mulheres que estão passando pelo processo de transição comigo e de reposicionamento, no caso de negócios, que é um diagnóstico de carreira com propósito. Ele é um diagnóstico gratuito. Quem está no meu grupo Alinhadas já recebeu. Então, se você não faz parte do grupo Alinhadas, depois você vai entrar na minha bio, você vai entrar no grupo Alinhadas, que é onde eu libero conteúdo. Quando tem live, eu coloco lá para vocês. Quando tem aula gratuita, eu coloco para vocês. Lá no grupo Alinhadas, você vai ser nutrida sempre, tá? Mas se você tá aqui, primeira coisa, já começa a seguir esse perfil. Segunda coisa, entra no meu grupo Alinhados para você ter mais acesso a conteúdos. Terceira coisa, vai falar para mim lá no direct a palavra diagnóstico. Eu vou liberar o link direto para você fazer o diagnóstico, tá? Mas você vai estar sendo convidada a vir pro grupo Alinhadas, porque quando a gente tiver alguma oficina, alguma aula gratuita, você vai receber e às vezes a gente libera até materiais complementares da comunidade lá para vocês. A gente às vezes libera uma aula da comunidade, da mentoria, então só pro grupo Alinhadas, eu não faço isso aqui no Instagram. Agora o diagnóstico eu estou te liberando, tá?
O que é esse diagnóstico? É um formulário, você vai responder, são 8 perguntas, para você identificar exatamente onde você está travada. Se você precisa fazer uma transição de carreira, se você precisa apenas fazer um ajuste, ou se você precisa realmente refinar aí o que você já tem enquanto negócio. Ah, já sei meu propósito, já fiz processos de autoconhecimento, eu já sei, mas Karina, eu tô estagnada. Você vai responder, eu vou entender, depois eu olho cada formulário, entendo o momento e a gente seleciona algumas para participar de uma conversa direto comigo, que são conversas estratégicas. Não adianta, gente, vocês investirem tempo e energia em lugar errado. Você precisa entender a causa da sua estagnação, a raiz. Isso a gente só consegue através de um processo de autoconhecimento. Não adianta, por exemplo, eu trazer estratégia para André, que já tem, de repente, um negócio de marketing, de posicionamento, se eu não destravar ela na sua própria identidade. Entende? Não adianta eu trazer para você você pode mudar a carreira, você faz isso, você pode ir para esse lugar, sem eu olhar para você, porque se você está insatisfeito onde você está, a gente precisa fazer a investigação do que é que está faltando, do que é que você não está fazendo sentido, onde você se perdeu, onde você se desconectou, te reconectar com a sua força e identidade, trazer luz sobre o seu propósito e perceber se onde você está vai nutrir e vai atender às suas necessidades da mulher que você é hoje e vai te levar para a vida que você quer futura. É só você olhar para a sua vida e pensar, fazendo o que você está fazendo daqui a 2 anos, você chega aonde você quer? Sem orientação, sem direcionamento? Fazendo o que você se vê fazendo o que você está fazendo, nos próximos 5 anos, você vai continuar sendo feliz e satisfeita? Se essa resposta para essas perguntas é não, gente, tá na hora de você fazer uma mudança, tá na hora de você tomar uma decisão, ok? Então, manda para mim a palavra diagnóstico. A minha equipe vai liberar para você o link para você fazer. Tenho certeza que vai te trazer clareza e, de repente, um direcionamento. E talvez você ainda tenha a oportunidade de vir para uma conversa comigo, tá? Agora, se você já fez o diagnóstico, se você tá aqui comigo há mais tempo e deseja caminhar acompanhada nesse processo para reconectar a sua identidade, restaurar a sua confiança, construir uma carreira alinhada com o seu propósito, eu quero te convidar para você conhecer a mentoria Reconecta. Porque descobrir onde você está pelo diagnóstico é o primeiro passo, mas caminhar até onde Deus quer te levar é uma jornada. É uma jornada que pode e deve ser vivida com direcionamento. E eu estou oferecendo esse meu direcionamento. Entende? Então, tem 2 caminhos. Aqui você pode mandar a palavra diagnóstico para mim, para você receber o link direto do teste que você vai fazer. E lá você vai responder e anotar o número de respostas, letra A, letra B, letra C. E no final você vai ter o resultado de acordo com as respostas que você deu. A gente a gente criou esse diagnóstico. E quem quer dar o próximo passo de uma vez, fazendo diagnóstico ou não, fala, Karina, eu tô estagnada, eu tô travada na minha carreira, eu preciso fazer uma mudança, eu quero te entender como é que funciona o seu programa de acompanhamento. Você vai me chamar no direct e eu mesma vou te responder e a gente de repente marca para eu te apresentar como é que funciona o programa e ver se faz sentido para você. Por quê? A gente vai começar a próxima turma da Reconecta, que é a turma que eu abro uma vez por ano, que é o Reconecta em 4 meses, em agosto. E você tem a oportunidade de entrar com melhor condição financeira, a melhor oportunidade, os melhores bônus que eu não vou fazer mais agora para agosto. Mas, independente disso, você tem um diagnóstico para você entender o seu momento. Agora, se você quiser a minha ajuda e o meu acompanhamento, você vai ter uma oportunidade exclusiva e muito maravilhosa para você ter meu acompanhamento, ou individual ou em grupo, dependendo do momento que você está, tá bom? Amadas, fez sentido para vocês? Fala para mim em uma palavra qual foi o maior aprendizado aqui nessa aula de hoje. Fala para mim. Qual é a palavra que resume o seu aprendizado na nossa aula de hoje? Essa live vai ficar salva, fica no meu feed. Você vai poder ir lá comentar com o arroba de alguém, de uma amiga sua, que você pensou aí durante a live. Nossa, Juliana devia estar aqui. Nossa, Flávia devia ouvir isso. Nossa, Maria... Você vai responder, vai marcar ela, vai mandar para ela. Direcionamento. Andréia, me chama depois lá no direct pra gente conversar. Eu entender o seu momento para te ajudar a sair desse ciclo aí que tá se repetindo. Eu não entendi muito bem, mas quem sabe? Eu não posso contribuir, tá bom?
Maria, consciência, ótimo. Bora sair da estagnação, Maria. Vixe, eu. Ai, que bom. André, você é da onde? Você falou? Você é daqui de Lagoa também? Maria é daqui. Gente, pela foto eu não reconheço vocês. E eu sou péssima com o nome, tá? Então, às vezes, eu já conheço vocês. E aí, se não me falar da onde, eu não vou associar o nome à pessoa. Belo Horizonte, maravilhosa. Morei aí pertinho. Morei em Sete Lagoas muitos anos. Então, tá bom, maravilhosas. Quem quiser fazer o diagnóstico, me manda a palavra diagnóstico no direct. Karina, eu já fiz o diagnóstico, mas eu entendo que eu preciso de um acompanhamento. Vamos conversar, eu te apresento a forma de te acompanhar. E se fizer sentido para o seu momento, vai ser uma honra caminhar contigo. E para quem já fez e quer mais conteúdo, quer estar ali, quer ser nutrida semanalmente, nós temos o grupo Alinhadas, que é o meu grupo VIP no WhatsApp. É um grupo fechado, onde eu coloco enquetes, exercícios, reflexões e libero ali aulas gratuitas para vocês, porque a minha missão é transformar o seu potencial em potência no mundo, tá bom? Beijo no coração de vocês. A gente se vê.